para a unidade 2, características e fontes do direito das obrigações. Quais as características essenciais do direito das obrigações? O direito das obrigações, ele é fundamentalmente um estudo do vínculo jurídico de natureza patrimonial entre dois sujeitos. Suas características definem como as dívidas e os créditos circulam e são exigidos na sociedade. As principais características do direito das obrigações, em contraste com outros ramos do direito civil, como o direito das coisas, são a relatividade, ou seja, interparte. A obrigação ela é um vínculo pessoal. Isso significa que a relação jurídica só produz efeitos entre as partes diretamente envolvidas, ou seja, o credor e o devedor. A diferença dos direitos reais está no seguinte: enquanto no direito de propriedade é absoluto e oponível a todos, erga omnes, a obrigação ela é relativa e só pode ser exigida daquele devedor específico. A obrigação ela não segue a coisa. Se o devedor vende um bem que tinha prometido entregar, o credor não tem o poder de buscar o bem na mão de terceiro adquirente. Só ele pode exigir perdas e danos do devedor original. Quanto à transitoriedade, as obrigações elas nascem com o propósito de serem cumpridas e, consequentemente, extintas. Elas não são vínculos perpétuos. A extinção da obrigação adimplementa o pagamento é a sua finalidade última, embora haja exceções. Embora a obrigação seja transitória, o direito de exigir seu cumprimento pode perdurar no tempo, sujeito a um prazo de prescrição estabelecido na lei. Quanto à patrimonialidade, o objeto da obrigação, a prestação de fazer, dar e não fazer, deve ser sempre avaliável economicamente. Embora a satisfação do credor possa envolver um interesse moral, o descumprimento gera uma indenização em dinheiro. A garantia. O dever patrimonial é a base do artigo 391 do Código Civil, que estabelece essa responsabilidade patrimonial do devedor, permitindo que a dívida seja executada sobre seus bens. Exemplo, o dever de comparecer a um concerto, ele é um fazer infungível e de interesse pessoal, mas sua inexecução se resolve em perdas e danos, dinheiro. Quanto à característica da autonomia e atipicidade. O direito das obrigações é o mais aberto do direito civil, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e pela atipicidade. As partes, elas são livres para criar e moldar seus próprios vínculos obrigacionais e contratos, desde que respeitem os limites impostos pela lei, pela ordem pública e pela função social do contrato. E isso está contido no artigo 421 do Código Civil. Diferentemente dos direitos reais, que são um rol taxativo, só existem os previstos em lei. As obrigações, elas podem ser criadas em um número ilimitado. Quando a característica da fungibilidade da prestação. Em regra, a prestação da obrigação ela é fungível, o que significa que pode ser satisfeita pelo devedor, por um terceiro interessado ou até mesmo por um terceiro não interessado. Tudo isso está contido no artigo 304 do Código Civil. Existe uma exceção. A fungibilidade ela só não se aplica nas obrigações de fazer de caráter personalíssimo, com intuito personal, onde a pessoa do devedor ela é insubstituível. Nesses casos, a inexecução resulta em perdas e danos. Vamos agora abordar sobre a fonte das obrigações. A fonte das obrigações, elas são fatos jurídicos que dão origem ao vínculo obrigacional, criando o direito para o credor e o dever para o devedor. Embora o Código Civil não possua um título específico chamado fonte das obrigações, a doutrina tradicionalmente as classifica e o Código as disciplina em diferentes livros e artigos, como a lei. A lei ela é considerada a fonte primária e mais abrangente, pois todas as obrigações, em última instância, decorrem de uma norma legal. Contudo, no sentido estrito,
são as obrigações que nascem diretamente da norma jurídica, sem depender da manifestação de vontade das partes. Por exemplo, o dever de prestar alimentos entre parentes. O dever de prestar alimentos, ela decorre do artigo 1694 seguinte do Código Civil. Outra fonte são os contratos. Os contratos, eles são uma fonte comum e rica nas obrigações. Eles nascem de acordo com a vontade entre duas ou mais partes, com o objetivo de criar, modificar, extinguir direitos e deveres de natureza patrimonial. Existe o princípio da força obrigatória, que o contrato faz lei entre as partes, obrigando-as ao cumprimento do que foi acordado. O regime geral dos contratos, que é a fonte de inúmeras obrigações, ele está previsto no artigo 5, livro 1, da parte especial do direito das obrigações. Ou seja, o artigo 421, ele regula a função social do contrato, e o 422, ele é a imposição do princípio da boa-fé objetiva aos contratos. Existe também outra fonte, que é os atos unilaterais. São aqueles que geram obrigação para uma das partes por uma exclusiva manifestação de vontade, independentemente da aceitação prévia do credor. O Código Civil brasileiro, ele disciplina explicitamente algumas espécies de atos unilaterais, como a promessa de compra e venda, que é aquele por meio do qual os anúncios públicos de se comprometer a recompensar alguém por um serviço prestado ou um objeto encontrado, fica obrigado a cumprir a promessa. Está no artigo 854 e 860 do Código Civil. Por exemplo, publicar um anúncio oferecendo R$ 500 para quem encontrar um animal de estimação perdido. Temos também a gestão de negócios, que ocorre quando uma pessoa, sem autorização, assume a administração do negócio alheio, no interesse e por conta do proprietário. O gestor, ele fica obrigado a prestar contas e agir com diligência. Está contido no artigo 861 a 875 do Código Civil. Por exemplo, o vizinho que conserta o telhado da casa do outro, ausente após uma tempestade para evitar maiores danos. O dono da casa, ele fica obrigado a reembolsar as despesas. Pagamento indevido. Ocorre quando alguém paga a quantia errada a quem não é o credor, ou paga o que não devia. Gera uma obrigação de restituir o que foi recebido indevidamente. E isso está contido no artigo 876 a 883 do Código Civil. Por exemplo, uma empresa, ela efetua 2 pagamentos idênticos ao mesmo fornecedor por engano. O fornecedor, ele tem a obrigação de restituir o valor pago em excesso. Existe também o enriquecimento sem causa, né, que é aquele que enriqueceu à custa de outrem, sem causa jurídica que o justifique, é obrigado a assumir e restituir indevidamente o valor oferido. Está no artigo 844 a 886 do Código Civil. Exemplo, utilizar indevidamente material de construção de um vizinho em obra. Temos também a fonte que são os atos ilícitos. O ato ilícito, ele é uma violação do dever jurídico. É uma fonte da obrigação que busca indenizar ou reparar o dano causado. Esta é a base da responsabilidade civil. Os atos ilícitos, eles estão contidos no artigo 186 do Código Civil, que diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outro, comete ato ilícito. A obrigação também de indenizar, que está no artigo 927, que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Exemplo, o motorista que, por imprudência, colide com outro veículo e gera a obrigação de pagar pelo conserto do carro alheio. Então, assim terminamos a unidade 2, né, sobre as características e fontes do direito das obrigações.